나 도마들이야. 그 아주지 건박하게 긴두만 나보다 어느 나는 신기해 남아게 신기해 다 주베고 남바 미세도 다 Vamos, 중근 가 gosto de apresentar as minhas saudações a todos aos membros das comunidades, dos mosteiros e também às monjas e a todas as pessoas pelo mundo fora na internet. Hoje é o 7º dia do área que chama Ensinamentos de Primavera. E gostava de falar-vos da 14ª Boa Ação. De acordo com o esboço do comentário sobre as boas ações de Mikio Dorje. Segundo o resumo do comentário, há esta parte de trocar-se pelos outros em meditação e também tomar a adversidade como o caminho da pós-meditação. São as duas partes sobre como fazer a meditação do Bodhisattva. Completamos a primeira, estamos a discutir a segunda, que tem 10 subtópicos, e falámos dos 3 primeiros, estamos a discutir o quarto, que é tomar o sofrimento como caminho. Um pouco de enganei-me anteriormente. É aqui. E esta estância é sobre tomar as palavras agradáveis como caminho. E diz: atos virtuosos e as suas consequências, manchados pela expectativa de um retorno, como falar gentilmente com a esperança de receber palavras doces, não poderão resultar no grande despertar. Como seria possível me apropriar com apego da virtude e o seu resultado, e se eu também considero que é um dos meus atos excelentes? E aqui parece necessário dar um exemplo como esse, tirado da vida do Mikio Dorje, para que se desista de enganar os outros através de artimanhas. Há pessoas que dizem que há diferenças aqui na forma como está escrito. Alguém diz que hoje em dia as pessoas que estão tentadas, que são elogiadas por ter uma vida correta e um discurso correto, na verdade tentam usar coisas para ganhar mais coisas e como métodos de falsos elogios e para obter diferentes coisas. E quando agem dessa maneira, e quando eles e os outros quando eles ou os outros têm defeitos, não dizem que são defeitos, mas tentam mostrar como qualidades. E se tiverem a oportunidade de impedir alguém de fazer alguma coisa errada, mas se houver se tiver essa oportunidade e que seja possível impedir a pessoa de fazer algo errado, devemos fazê-lo, mas quem não faz isso, mesmo tendo a oportunidade, é porque não os querem ofender e não falam diretamente.
e encobrem essas falhas. E essas pessoas dizem delas que são aquele amigo espiritual fala de uma forma respeitável. Ele nunca insulta ninguém e tem sempre consideração pelas outras pessoas, e é isso que as pessoas dizem. E acham que essa pessoa é uma pessoa excelente. E eles dizem isso. Dizem que é assim que vivem as suas vidas, porque não querem ser criticadas. E, portanto, para não serem criticados, fazem os elogios dos outros. Se fizermos o elogio de outra pessoa, é normal que essa pessoa faça o nosso. Se elogiarmos alguém, a outra pessoa não nos vai criticar. Então pensam que é a melhor maneira. Eles querem ser elogiados e acham que a melhor maneira para conseguir isso é elogiar os outros. E acham que isso o seu mérito e o seu nome vão ser reconhecidos em todo o lado. Mas como expliquei no outro dia, o temperamento de Mikya Dorje era que não interessa se alguém era alto ou baixo, uma pessoa poderosa, rica, ou alguém que não tivesse nenhum poder, nem nenhuma riqueza. Ele não fazia distinção. Se eles não tivessem qualidades, ele não iria elogiá-las, falando das suas qualidades. E nunca tinha um motivo egoísta, pensando, se eu lhes der alguma coisa, eles vão dar-me alguma coisa a mim. Ele nunca teve tais ideias. Da ideia de fazer elogio dos outros para obter alguma coisa. Ele não tinha pensamentos egoístas de todo. Nem ele tinha esperanças desta vida para que as coisas corressem bem. E ele achava que esperar a fama ou os elogios das pessoas, que essas ações pseudo-virtuosas que não são realmente virtuosas, mas que parecem ser virtude e parecem uma prática do Dharma, ele via que essa maneira de agir não fazia qualquer sentido. E estamos a falar de uma espécie de pseudo-virtude ou de fazer ações positivas apenas com o objetivo da fama ou de obter alguma coisa para esta vida. Isso nem sequer vai permitir, é óbvio que não vai permitir a realização, mas nem sequer nos vai ajudar a atingir os reinos superiores. Temos que tentar pensar que quaisquer ações que façamos apenas pelo bem desta vida não vai ter qualquer resultado positivo nas vidas seguintes. E por isso não há qualquer benefício em realizar essas ações. E a Mikya Dorje nunca achou que elas fossem importantes ou tivessem significado. E por essa razão, houve muita gente que viria visitar a Mikya Dorje. Havia muitas pessoas que tinham conexões com ele, e entre elas havia muitas pessoas que pensavam, talvez o Karmapa me elogie, talvez ele me faça algum elogio, e se ele fizer isso, vou ter um estatuto mais elevado.
muitas pessoas vinham vê-lo com essa esperança, mas o Mikhail Dorje nunca fez isso. E eles, às vezes, essas pessoas, às vezes ficavam zangadas com ele e depois criticavam o Mikhail Dorje e diziam coisas que eram, na verdade, más para a reputação dele. E isso aconteceu inúmeras vezes, mas por muito que eles fizessem isso, Mikhail Dorje nunca pensou nisso. Ele nunca deu muita atenção a tudo isso. Mas o que diz no Dharma, o que o Dharma diz é que, por exemplo, se estivermos nos reinos superiores, nos 3 reinos, quando estamos na meditação, podemos ir do mundo dos mundos inferiores até que é o mundo do desejo. E se estivermos a praticar a meditação dhyana, é tentar passar para o reino mais superior. Mesmo antes de fazer isso, todas as maras vão se juntar, porque maras do mundo do desejo, porque se queremos transcender o mundo do desejo, elas vão se reunir para nos fazerem mal, nos impedirem. Mas aquilo que é preciso fazer, responder, é despertar a meditação da bondade amorosa e nunca ter nenhum pensamento malicioso. E se for assim, então os bodhisattvas, se as pessoas mundanas têm que fazer isso, então os bodhisattvas que desejam alcançar o estado que não fica no samsara nem no nirvana, que está a atingir o estado da omnisciência, têm que se esforçar por libertar todos os seres de do sofrimento. E, portanto, é normal que alguns seres façam coisas para nos prejudicar. Se eles se aborrecerem, nada disso tem realmente importância. Os bodhisattvas têm que ter uma compaixão especial por essas pessoas. Ou seja, essas pessoas tornam-se a razão pela qual eles desenvolvem mais compaixão. Quando pensamos nestes pontos, há pessoas na sociedade hoje em dia que caem no sofrimento. E eles pensam que é uma felicidade falsa por exemplo, se sejam poderosos e famosos e ricos, não é necessariamente a felicidade, mas eles acham que isso é a felicidade e são enganados pensando nisso e tentam que as pessoas os elogiem e que os vejam assim. Mas, na verdade, é uma situação em que devíamos ter mais compaixão por essas pessoas em vez de ficarmos zangados com elas. Mas Mikhail Dorje percebia isso e, por causa disso, quando Mikhail Dorje falava com as outras pessoas, quando ele elogiava outras pessoas, ele fazia sempre de um ponto de vista de uma compreensão mais profunda. Quando ele dizia o que quer que fosse, ele pensava sempre primeiro se aquilo que ia dizer tinha algum benefício, mesmo quando dizia uma graça, fazia uma graça. Mesmo numa conversa perfeitamente comum, a forma como ele falava era completamente diferente dos outros, e isso é bastante extraordinário. Ele dizia às vezes coisas incríveis e as
pessoas pensavam, talvez eu tenha que apontar isso, porque eram coisas, realmente pontos cruciais da prática, etc. Quando ouvimos essas coisas, vemos claramente a prática, ou quer ele falasse do Dharma ou de assuntos mundanos. Em geral, quando ele falava, aquilo, havia sempre uma pertinência em tudo aquilo que ele dizia, e por causa disso, quando pensamos o que é ter a palavra correta, que é um dos 8 pontos do nobre caminho, tem que ser medido em relação à palavra de Mika Dorje. E esta 14ª boa ação, há vários pontos. O primeiro é elogiar os outros para serem elogiados, acarinhados, ou para que as pessoas demonstrem o seu afeto. Não se deve esperar esse resultado. Há, portanto, 3 pontos. E o primeiro é este que eu acabei de dizer. Não devemos elogiar os outros para sermos elogiados ou acarinhados. Não devemos falar bem dos outros para que as pessoas gostem de nós, ou que nos ponham likes no Facebook, para que nos ponham likes nas plataformas sociais. É claro que esta estrofe foi escrita há muito tempo, há 300 ou 400 anos atrás. Temos que pensar também em termos da nossa situação, da situação atual, e talvez consigamos assim perceber melhor. O que ele está a querer dizer aqui é que não devemos elogiar os outros para que eles nos elogiem, nem elogiar os outros para receber elogios. Por exemplo, as boas ações que fazemos agora, as ações positivas que realizamos agora, não deviam ser feitas para receber elogios ou simpatia dos outros. O objetivo de fazermos ações positivas não deve ser apenas para receber elogios. E se o fizermos assim, isso não é uma verdadeira ação positiva. Há um bom exemplo disto. Por exemplo, muitas pessoas, o que as pessoas fazem hoje em dia, as pessoas saem, usam roupas muito chiques. Claro, se formos um monge, não há roupas especiais, mas as pessoas em geral usam roupas com estilo e tiram uma selfie e depois vê qual é o melhor ângulo, é melhor assim, por cima, pela esquerda, pela direita, até tirarem a foto. E depois de tirarem a foto, veem que estão bem, que as roupas estão bem, que têm pernas compridas, ou se a cara não está demasiadamente gorda. Mexem a câmera para obterem o melhor ângulo e depois tiram a foto. Mas depois isso ainda não chega, têm que passar num software de edição de fotos para fazer como eles gostam. Se o rosto é um bocado largo, tornam-no mais estreito ou mudam a cor da pele, e as pessoas fazem estas coisas. E depois, quando já estão contentes, isto demora alguns minutos,
E finalmente, quando está como eles gostam, põem-no na internet. Agora diz, pus uma boa foto espero que as pessoas gostem. E começam a ficar à espera e esperando pelos likes. Eles tiram uma foto completamente artificial que não é exatamente, que é completamente diferente da foto que é completamente diferente da pessoa. Parece uma pessoa fantástica, não é nada parecida com a pessoa. E quando vemos a forma como as pessoas fazem isto, claramente é feito para obter elogios, para que as pessoas as vejam sob um bom ângulo. Não é dizer que não podem fazê-lo, mas a ideia disto é para nos ver, que as pessoas nos vejam sob um bom ângulo. Mas há outras situações, por exemplo, se por exemplo pensarmos que vamos ao Jukang em Lhasa, ver o Dzogchen Rinpoche, se não virmos, não tivermos visto o nosso mestre há algum tempo, às vezes no Tibete as mulheres mais velhas vão em peregrinação ou vão ver um mosteiro ou algo assim, ou mesmo se forem simplesmente a um local sagrado ou mesmo um retiro, mesmo que tenham que ir numa peregrinação, elas põem roupas novas e põem roupas novas e vestem-nas bem. Mas a razão para eles fazerem isso na mente deles é porque pensam que vão ver a estátua de Dzogchen Rinpoche e têm muita fé em Dzogchen Rinpoche, ou vão ver o mestre e não o veem há muito tempo e têm fé. E quando os vão ver, estão entusiasmados com a ideia, e por causa de estarem tão felizes com a ideia, eles põem roupas novas e não é porque estão a pensar que os outros vão elogiá-los pelas roupas que vão usar, não é essa a razão. Há uma outra tipo de situação que é quando às vezes há uma festa ou uma celebração, tem uma gala, uma festa, ou quando há uma gala, as pessoas, pode ser um casamento ou uma entrega de prémios ou qualquer outro grande evento, as pessoas vão a estes eventos e quando têm que ir a um evento desses, temos que estar de acordo temos que usar roupa que seja apropriada para a ocasião. Temos que usar os sapatos, o chapéu, etc. Se não formos vestidos de acordo com a ocasião, será um pouco desrespeitoso. E no caso desses, temos que usar a roupa apropriada. Mas por exemplo, um outro exemplo, podemos ir a um orfanato ou, por exemplo, fazer donativos às necessidades, dar-lhes comida ou donativo, mas se nessa altura fomos ver pessoas pobres com roupas extravagantes e toda uma maquilhagem, não, será um pouco estranho, não? Vão fazer uma doação ou vão tirar uma fotografia para poderem dar às outras pessoas? Temos que perceber isso. O que eu falei é apenas uma ilustração. Nas nossas vidas há muitas outras situações para além destas. E não é possível falar de todas elas. Por exemplo, hoje há muitos atores e estrelas de cinema ou cantores
E muitos tentam fazer coisas boas pelos pobres e assim por diante. E por um lado, isso é ótimo. E pode ser porque tenham realmente sentimentos amáveis pelas pessoas e querem ajudá-las, mas por outro lado, também pode ser simplesmente para terem melhor opinião, que as pessoas tenham melhor opinião deles. Também pode ser uma razão. Quando falamos em termos de budismo, de alguém que pratica realmente o Dharma, a forma como devemos pensar sobre isto, quando somos praticantes do Dharma, não devemos fazer coisas apenas para receber elogios ou para sermos que as pessoas gostem de nós. Quaisquer ações que nós fazemos, ações, etc., só para receber esse tipo de elogios não é correto. Por exemplo, quando estudamos a filosofia e coisas assim, são coisas positivas, são coisas que nos devemos regozijar. No entanto, se pensarmos que é só para que as pessoas digam de nós, eles devem ter tanta fé e devoção, ou pensam que eles estudaram tantos textos, ficaram tanto tempo em retiro, e fazer esse tipo de elogio, enquanto fazemos as ações virtuosas ou quando terminamos de fazê-las, se as fizermos para que as pessoas tenham boa opinião de nós ou para atrair a atenção, isso não é bom. Se acumulamos virtude dessa forma, não tem muito sentido. Quando eu era pequeno, um bom exemplo, provavelmente ainda assim, mas quando eu era pequeno, no Tibete, havia muitas pessoas mais velhas que eram analfabetas, não sabiam ler e conheciam muito pouco Dharma. Não tinham uma compreensão muito profunda. Mas a forma que eles agiam era sempre que tinham um bocadinho de tempo, não perdiam esse tempo e recitavam tantos mantras quanto conseguiam. E faziam isso sem que ninguém visse, e faziam isso pelo bem de todos os seres e podiam recitar assim várias centenas de milhões. A forma como acumulavam o mérito era a verdadeira forma de acumular o mérito. É assim que deveríamos fazer. Assim, quando fazemos coisas virtuosas, temos que absolutamente examinar qual é a nossa motivação. Temos que examinar isso. Mesmo antes de começar a fazer essas ações virtuosas, qual é a razão pela qual estou a fazer isto? Quais são as nossas intenções iniciais? Temos que pensar nisto com bastante cuidado. É uma maneira correta ou uma maneira incorreta? Se fazemos ações positivas, temos que fazer pelo bem dos outros. Ou estamos a fazê-lo pelo bem dos outros ou estamos a fazer para ter elogios? Se tivermos uma motivação errada a acumular mérito, podemos pensar que fizemos uma quantidade de ações positivas. Toda a gente pode pensar isso, mas estamos todos enganados, porque não são falsas ações positivas. E agora estou a falar disto e as pessoas podem pensar que não possas aceitar o elogio dos outros.
as pessoas podem pensar que é isso que eu estou a querer dizer, mas não, se estão a pensar isso, não perceberam aquilo que eu estava a dizer. O que os antepassados Kagyu disseram, o que acontece automaticamente é um CD, por isso não desista. Não devemos fazer ações positivas com o objetivo de receber elogios, mas porque somos um praticante budista. Mas quando fizemos alguma coisa positiva, então naturalmente as pessoas elogiam-nos. E nessa altura não vamos dizer, oh, não fiz nada disso, por favor, não me elogie. Não fazemos isso. E não, se, porque se nos tornamos, se nós rejeitamos os elogios, pode se tornar uma outra causa de um outro Dharma mundano. Se não, mas temos que ter um limite para a nossa aceitação de elogios. Às vezes somos elogiados, outras vezes somos criticados, e se damos muita importância a tudo isso, vamos estar sempre infelizes, porque as coisas nunca são exatamente como nós queremos. Temos que ter alguma independência de tudo isso. Porque senão, se o elogio e a crítica nos estão constantemente a preocupar-nos, isso não é bom. A principal razão para fazermos ações positivas não deve ser para que os outros nos elogiem, e essa não é uma forma correta, e esse é o ponto principal. Da mesma forma, não somente não é correto fazer coisas só para sermos elogiados, chegamos aqui ao segundo ponto. Também não devemos fazer coisas pelos outros para que isso nos dê uma boa reputação ou para obtermos coisas. Não devemos fazer coisas para que as pessoas nos elogiem, mas também não fazer elogios para que alguma coisa nos aconteça em troca. Quando fazemos ações positivas, aqui o ponto principal disto, normalmente quando fazemos as ações positivas, normalmente não é positivo para obter um resultado positivo para nós próprios. Quando fazemos uma coisa, qual é então a razão pela qual fazemos ações virtuosas? É para recolher as acumulações. Portanto, precisamos de fazer ações positivas, mas para realizar as acumulações. Mas quando fazemos ações positivas, temos que saber como fazer essas ações positivas. Se tivermos um grande apego às ações positivas e uma enorme expectativa, aí não vamos realmente conseguir fazer as ações virtuosas. Por exemplo, se dermos 10.000 rupias ou dólares e pensei, porque vamos dar isso a alguém e pensamos, vou fazer isto porque vou receber uma quantidades enormes de dinheiro. Eu acho que será que isso é uma forma correta? Claro que não.
Vamos pensar, oh, porque eu fiz esse presente, ele um dia vai ajudar-me a ficar rico e, e temos uma enorme expectativa. Essa é a maneira correta de praticar as ações positivas? Não é muito evidente, não é? Então, como é que vêm todas estas dificuldades? Hoje em dia, as pessoas estão mais interessadas em coisas externas. E quando vemos as coisas, vemos coisas tão. As coisas externas têm muito poder sobre nós. E a acumulação de virtude é qualquer coisa como uma qualidade interna da mente. Mas como temos uma influência tão forte das coisas exteriores, vemos até a virtude como uma coisa externa. E estamos à esperança de ter algo em troca, está relacionado com isso. Esperamos que haja alguma coisa boa que venha do exterior. É quando fazemos ações positivas com essa intenção, estamos sempre à espera que alguma coisa boa nos aconteça. Por exemplo, se plantarmos uma macieira para que poder ter maçãs, e um dia, quando plantamos a macieira e todos os dias vamos ver se a macieira deu frutos. E pensamos quando é que o fruto vai amadurecer. E estamos super apegados a isso. Quando a árvore está um pouco maior e quando as maçãs, vamos todos os dias pensar, mas quando é que eu vou finalmente poder comer uma maçã? É parecido com isto. Quando acumulamos a virtude, o que significa, para dar um exemplo, é porque plantamos a macieira porque gostamos da macieira. Plantamos a macieira porque gostamos dessa árvore, mas não porque queremos comer maçãs. Não é assim que devíamos pensar. Plantamos essa macieira no nosso quintal porque só nós é que podemos comer, mas não é esse o plano que devemos fazer se vamos acumular mérito. Não devemos plantá-la no nosso quintal, mas devemos plantá-la num parque público onde todos podem ir. E quando os frutos amadurecem, nós podemos comer, mas outras pessoas também. E toda a gente pode sentir-se feliz. E se vermos as pessoas felizes, nós também ficaremos felizes e satisfeitos. E é assim, a forma como praticamos deveria ser assim. E este exemplo, enfim, e a macieira é apenas um exemplo. Quando dizemos praticar a virtude, se praticamos a virtude, fazemos uma ação positiva, fazemos uma ação positiva, esperamos pelo resultado, e se ele não vier, pensamos que é quase como se acabássemos por duvidar do karma. Se acreditarmos no karma, vamos achar que um dia o resultado vai aparecer. Não é como se tivermos plantado a macieira e estivermos obcecados e olhando para a macieira todos os dias à espera que o resultado venha.
E não devemos pensar, se eu agora fizer alguma coisa boa por eles um dia vão fazer alguma coisa por mim. Se ficarmos sentados assim à espera, isso não é a maneira correta de fazer a acumulação de ações positivas. E essa é a 14ª instância, é um pouco esse o significado. E vamos fazer agora uma pausa. Próximo. A seguir, gostava de falar da 15ª boa ação, que é, em termos da estrutura do texto, é o quinto tópico. É o quinto tópico dos 10, de como tomar o caminho, a adversidade como caminho. E esta instância 15 diz, por mais irracionais, intoleráveis, insuportáveis que eles fossem, quanto mais eu experienciava resultados kármicos, mais eu me convencia que era verdade o que o Buda ensinou. Ganhei convicção na importância de tomar a adversidade como caminho. Isso eu também considero que é um dos meus atos excelentes. Como eu tenho falado já nos últimos dias, houve muitas acusações infundadas e respostas desapropriadas e pessoas em que ele confiou e que o enganaram e muitas outras situações do género. E mesmo quando ele teve doença física ou diferentes obstáculos à sua atividade, mas independentemente das circunstâncias que ocorreram, ele nunca pensou, eu sou um tulku, sou a encarnação do Karmapa, nunca me vou afastar das 3 joias. A minha única intenção é beneficiar os outros, por isso tudo o que eu faço está de acordo com o Dharma. E por isso é impossível que coisas destas me aconteçam. E ficar triste ou deprimido com isso nunca aconteceu. Eu nunca poderia ter dito algo do género. O que eu diria no samsara imemorial, já prejudicámos os seres e trouxemos-lhes vários sofrimentos. E isto é o amadurecimento kármico de tudo isso. Mas mesmo que eu não possa saber completamente a relação entre as causas e os resultados, mas se eu olhar para aquilo que o Buda ensinou, percebemos que é assim. E temos a certeza de que, por isso, alguém que dá importância às palavras do Buda e tem respeito por elas, temos que saber que, se não respeitarmos as palavras do Buda, ele disse, sim, o Buda disse isso, mas ele não conhece as minhas circunstâncias especiais. Mas se formos alguém que nasceu numa linhagem, numa boa linhagem de Dharma, e que tem a sua mente completamente imersa no Dharma e tem uma boa prática, quer seja sofrimento, a doença, a adversidade, seja o que for que aconteça para essa pessoa, nada disso é uma adversidade. São boas circunstâncias para fazer boas ações. Porque a adversidade, por causa da adversidade, há um grande benefício em praticar o Dharma,
e gerar a renúncia. E há muitos exemplos disso. Por exemplo, no Tibete, um dos grandes Mahasiddhas foi Milarepa e ele praticou magia negra e matou pessoas e acumulou inúmeras ações kármicas negativas. E depois ele não podia voltar atrás e desfazer o que tinha feito, mas por causa da sua coragem, ele pensou de uma forma diferente e pensou nas ações que tinha realizado e isso tornou-se uma causa, uma circunstância positiva que lhe deu a coragem para praticar o Dharma, e tudo isso aconteceu por causa das ações negativas que ele tinha realizado. E se pensarmos em Gampopa, quando Gampopa era pequeno, ele casou, tinha um filho e uma esposa, etc. Mas houve uma filha. E houve uma epidemia, ele tinha uma família e por causa de uma epidemia morreu a família toda, a esposa e os filhos, etc. E isso levou-o a praticar o Dharma e ele acabou por tornar-se o fundador da tradição Dakpa Kagyu. Se pensar em Mikyo Dorje, quando ele tinha 15 anos, ele gostava de uma rapariga e ela foi com outra pessoa, ele ficou muito zangado e ele fez um feitiço sobre a rapariga por ter ficado muito zangado, e isso foi uma motivação para praticar o Dharma. A diferença entre nós e os grandes seres é que as situações adversas para eles são capazes de transformar a adversidade numa boa situação. Eles têm a coragem de o fazer. E por essa razão, quando nós às vezes não sabemos como utilizar a adversidade, não somos capazes de transformar em alguma coisa que é benéfico para nós. Hoje em dia as pessoas dizem, eu sou um praticante do Dharma, e temos esse nome. Acho que nem sequer falemos das coisas mais subtis, mas nem sequer as ações mais grosseiras eles conseguem abster-se delas. Nos textos dizem que é preciso manter a disciplina proteger a disciplina como os nossos próprios olhos. Mas essas pessoas que se consideram praticantes do Dharma, dizem que purificaram todos os resultados do mau karma e no fundo enganam-se a si e enganam os outros. Como se não houvesse absolutamente nada errado com eles. Ou se tiverem alguma... Se eles tiverem uma doença, ou se alguém em que eles têm confiança os enganam, ou se perderem a riqueza, etc. Ou quando consequências infelizes e têm que deixar para trás, quando circunstâncias acontecem que têm que abdicar de tudo aquilo que possuem, amigos e parentes, etc.
as pessoas diziam de antes que eram praticantes do Dharma, mas agora o que dizem dizem que porque eu sou um praticante do Dharma, as pessoas dizem coisas péssimas de mim, mancham o meu nome e as pessoas falam assim. Por aqui o ponto principal é que estas pessoas que têm medo de perder o estatuto, que perdem as posses ou a reputação ou o poder, elas têm medo e sentem aversão e apego por tudo isto. E têm tanto apego às coisas boas da vida mas se compararmos Miki Dorji com estas pessoas, ele era completamente diferente. A forma como Miki Dorji pensava era eu pensava perceber que esses seres são fracos, que não conseguem controlar, podem ter poder, mas em termos interiores são bastante fracos e causam danos uns aos outros para ganharem a sua própria felicidade. E passam o tempo a fazer mal uns aos outros, pensando que vão assim alcançar a sua felicidade. E a forma como eu pensava neles é como se tiverem um doente sofrendo de cancro. Um cancro terminal em que os médicos dizem que já não há nada a fazer. O que é que acontece no caso desse? A pessoa sofre, não é? E esse ser não só já experimentaram todo o tipo de sofrimentos, mas ainda por cima dizem que essas pessoas que sofrem são como o doente canceroso que os médicos abandonaram. Mas Miki Dorji, em vez disso, sentia mais compaixão por eles. Miki Dorji morreu aos 48 anos, o que é bastante jovem hoje em dia. E Miki Dorji mais tarde teve muitas doenças, não sei exatamente quais, mas foi bastante doente e por muita doença ou dor que tivesse, ele experimentou bastante sofrimento. E a maneira como ele pensava nisso era que tudo isso era um amadurecimento dos danos que ele causara a outras pessoas. E pensando assim, por muito mais sofrimento ele sentisse com o corpo, ele tornava-se cada vez mais cuidadoso com as mais pequenas causas e efeitos kármicos, mais cuidadoso ainda sobre as suas ações. E por essa razão, a sua maneira de agir para pessoas com as capacidades corretas a forma como é que quando os tais sofrimentos ocorrem, quando fazemos alguma coisa incorreta, é evidente que vai haver um resultado
E aquilo que temos que olhar é qual é a base para esse sofrimento ocorrer. E se queremos, temos que, para tentar libertar-nos do sofrimento, temos que aplicar o melhor antídoto. E temos que ver estas coisas como o Mikio Dorje. Podemos pensar, por exemplo, como um ser tão extraordinário como Mikio Dorje, se ele podia ter todo o tipo de problemas físicos, se ele tinha essas dificuldades físicas, temos que fazer orações para evitar as orações negativas, as circunstâncias negativas. Mas a forma como Mikio Dorje pensava não era assim. E a razão era que a atividade dos Budas e Bodhisattvas depende dos discípulos. As pessoas têm níveis diferentes de obscurecimentos. E por causa desses diferentes níveis, quando diferentes pessoas veem as atividades dos Budas, algumas pessoas veem como boas e outras pessoas não veem nada bom. E isso tem a ver com os nossos obscurecimentos kármicos. E o nosso apego, por exemplo, quando falamos dos 8 grandes Sravākas, discípulos do Buda, no tempo do Buda, um dos estudantes mais conhecidos que estavam sempre com ele, havia 8, são chamados os 8 grandes Sravākas, e os 2 mais conhecidos eram Shariputra e Maudgalyayana. E Shariputra era o mais que tinha mais prajna. Quem tinha mais mas aquele que tinha mais milagres, todos eles que conseguiam manifestar milagres, mas o mais poderoso é Maudgalyayana. E Maudgalyayana, podemos perguntar como é que ele morreu finalmente. Havia uns discípulos de Jain, acho que era, e alguns espancaram Maudgalyayana com paus e Maudgalyayana morreu. E Maudgalyayana era o discípulo do Buda que tinha mais poderes milagrosos. E como é que é possível que ele tenha morrido assim? Como é que o Buda tinha que dar uma explicação se ele era o mais poderoso em termos de milagres? Porque é que ele não manifestou um milagre nesse momento? E a explicação era que no passado ele tinha acumulado o karma de ser espancado pelos outros e essa era uma experiência que ele tinha que experimentar. Alguns tipos de karma são aqueles que nós temos que realmente experimentar, os resultados. Há karmas cujo resultado vai necessariamente manifestar-se. Há outras formas de karma cujo resultado é incerto. E neste caso era o caso de um karma que não tinha maneira de ser parado, nem o próprio Buda conseguia fazê-lo. E na altura em que ele estava a ser espancado pelas pessoas, ele não tinha nenhum poder.
e ele não pensou em fazer nenhum milagre. Ele não conseguia nem sequer pensar em mais nada e eles mataram-no, espancaram-no ao ponto de o matar. Mesmo o Madhyayana não podia impedir o poder do karma. Também o Buda, muitas coisas aconteceu com o Buda, ele tem dores de cabeça e problemas no pé, etc. Quando usamos para os exemplos dos Budas e Bodhisattvas, vemos que há diferentes tipos de... Todos os seres têm diferentes níveis de obscurecimentos e, portanto, veem-nos de maneiras diferentes. Às vezes há coisas que o Buda fez e há coisas que uns veem como boas e outros veem como más. Se o próprio Buda não era visto como uma pessoa necessariamente boa, achar que toda a gente tem que ter uma boa opinião de nós é talvez um pouco exagero. Há umas pessoas que têm obscurecimentos muito espessos, outros mais finos, outras pessoas têm obscurecimentos mais finos, de maneira que a forma como as pessoas veem as coisas é diferente. Queria dar um exemplo, há 5 diferentes pontos nesta questão da substância 15ª, e o primeiro é às vezes as coisas tecnologia não funciona como nós queremos, mas aqui estamos nós. Há 5 pontos principais e o primeiro é: a adversidade e o sofrimento são os resultados do mau karma acumulado desde o samsara, desde sem fim, e por isso temos que acreditar na causa e no efeito kármico. Esse é o primeiro ponto. O principal sentido ou significado disto é, como todos sabemos, a essência do budismo é a causa e o efeito kármico. Como todos sabemos. Falamos sempre de causa e efeito. Mas se perguntarmos por que é que experimentamos o sofrimento e a adversidade nesta vida, a adversidade e o sofrimento são o resultado das ações negativas que acumulamos no passado. Não só a adversidade e o sofrimento, mas os prazeres, a felicidade e a reputação, o sofrimento e os problemas são todos resultados do karma. Como é que os resultados acontecem? Eles são o resultado, o efeito das ações que fizemos no passado. O efeito ou resultado dessas ações. O segundo ponto é que que não há justiça no sofrimento desta vida. Não é só nesta vida, é como em todas as vidas. A nossa vida no samsara desde o início tem sido sempre sofrimento e não há nenhuma justiça nisso. Isto é verdade em todas as vidas, não só nesta. E por isso, perguntamos-nos frequentemente: por que é que eu tenho que sofrer assim? Por que é que a pessoa me despreza desta maneira? Eu não percebo.
Não há nenhuma razão para as pessoas me desdenharem. Porque é que a pessoa que eu amo me deixou? Pensamos nós. Se alguém morre, não era necessário morrer, mas porque é que morreu? Porque é que eu tive que uma doença tão horrível? Porque é que me aconteceu a mim e não a outra pessoa? Porque é que eu perdi o meu emprego? Porque é que eu tenho tantas dificuldades na minha vida? Temos todos estes pensamentos e estas perguntas. E pensamos que a vida não é justa nem está certo. Algumas pessoas são ricas e outras são pobres ou mendigas. Não há justiça. Passei toda a vida a fazer o bem. Não tenho nada de que me envergonhar, mas porquê é que estas dores e problemas me acontecem a mim? Porquê? E fazemos estas perguntas, não é? Aí depois há pessoas que não fazem nada e têm ótimos resultados e nós, por mais que trabalhemos, não conseguimos obter nada. E porquê? Porque pensamos que a vida não é justa. E pensamos que a vida está sempre a fazer-nos mal. E de um certo ponto de vista, é um sinal de simplesmente não compreendemos a natureza do samsara e também não acreditar na causa e no efeito, não termos a convicção na causa e no efeito. E, portanto, temos que pensar, a verdadeira pergunta é de onde é que o sofrimento e a felicidade vêm? Essa é que é a questão. E como eu já disse anteriormente, os sofrimentos que experimentamos são os resultados do karma que acumulamos no passado. E quando dizemos passado, até que ponto? Pode ter sido ontem, pode ter sido uma vida anterior, ou algo antes disso, pode ser o passado. A maior parte do nosso karma foi acumulada em vidas passadas. Esta vida é curta e todas as vidas anteriores, isso é muito tempo. Quando falamos há muitas vidas, não podemos sequer imaginar qual foi a primeira. Não podemos dizer esta foi a primeira vida. Temos tantas vidas passadas que se tivermos tantas vidas passadas, os karmas acumulados nessas vidas também são infinitos, impossíveis de contar. Ou conseguem ouvir o barulho? Lazo, tá direito de sana tá, ngazo le ya, tsengama, changmeba jiebe indu sana, renxingi. Portanto, tivemos muitas vidas passadas e, portanto, naturalmente, o karma que acumulamos nessas vidas também é inúmero. E quando pensamos nisso e pensamos que a vida não é justa, mas se pensarmos nas situações das nossas vidas anteriores, e se pensarmos nisso,
É bastante possível que possamos pensar, não há nada mais justo do que isto, não há nada mais certo. E isso é porque talvez possamos ter este pensamento, e é isso que queremos dizer que queremos dizer por causa e efeito. Se pensarmos em alguma coisa simplesmente do exterior desta vida, e pensarmos apenas nesta vida e nos sofrimentos que temos, podemos achar que isso não é justo, mas se pensarmos em todas as vidas anteriores e e pensamos que não há nada que possa ser mais certo do que a karma, do que a causa e o efeito. E o terceiro ponto é que o sofrimento e os obstáculos ocorrem mesmo para seres como o Buda ou o Karmapa. E o sentido aqui é, quando falamos do efeito kármico, da causa e do efeito, quais são os limites ou da verdade ou da justiça do efeito kármico? Nas encarnações do Karma e mesmo do Buda, Bhagavan, também sofreram e encontraram infelicidade. O veículo de base diz que há que o corpo é a verdade do sofrimento, e nós sabemos que o Buda e o Karmapa tiveram obstáculos e sofrimento. Como já disse, o Buda tinha dores de cabeça. Tive problemas nos pés, espinhos nos pés, e Devadatta causou-lhe imensos problemas. E com os vários karmapas, como eu penso que a quantidade de sofrimento e de dor que eles experimentaram foi muito maior e mais frequente do que a maior parte das pessoas. Vamos passar nos vários karmapas. A maior parte das pessoas não teve essa experiência que eles tiveram. Não quero falar muito sobre isso, mas no caso dos vários karmapas, foram apanhados no inúmero de conflitos políticos, ambientais, sectários, inúmeros conflitos, obstáculos e pressões, foram apanhados no meio de tudo isso. E as pessoas não conseguem compreender, e mesmo que se lhes dissesse, eles nem podiam acreditar. Mas mesmo no meio de tais dificuldades ou de pressão, eles sempre continuaram, ou foram incapazes de continuar ou de dar passos em frente, tiveram de desistir das suas atividades. Não pararam, e a razão pela qual continuaram sempre foi, por um lado, tiveram a coragem e a sabedoria, e por isso puderam continuar em frente. E por outro lado, eles também não viam esta vida como sendo injusta ou correta. E também nem sequer duvidavam um instante da causa e do efeito kármico. Por isso, as experiências de dificuldade e de sofrimento que eles viviam agora eram o resultado do karma negativo que tinham acumulado no passado. E era assim que eles compreendiam, e assim, com isso, eles conseguiam continuar a avançar.
de enfrentar dificuldades maiores que os outros, porque por terem uma tal profunda compreensão da causa e do efeito. E tinham a certeza de que era certo e justo e verdadeiro. E assim tinham muito mais coragem por essa razão. E por muito mal que o acontecimento fosse, por muito mais que a adversidade fosse grande, eles aceitavam. Nunca diziam, por exemplo, eu não aguento, vou ter que desistir. E nunca hesitaram nos seus desejos bondosos pelos outros e na fé nas três joias. E, portanto, às vezes podemos pensar qual é a diferença entre nós e os karmapas. Eles querem as coisas corressem bem ou mal. A diferença é a forma como eles viam as adversidades e quando a adversidade lhes acontecia, é a forma como, quando a adversidade acontece, é a forma como nós vemos essa adversidade. E aí há uma grande diferença entre os karmapa e os seres comuns. Eles nunca vão acusar ninguém de ser a causa da sua adversidade. E mesmo as pessoas que os acusaram ou que mesmo puseram a vida deles em perigo, eles pensavam, eles não devem perceber qual é o mau karma que estão a cometer. Eles não têm a noção dos resultados terríveis que estão à espera deles no futuro e eles estão completamente obscurecidos pelas suas emoções. E, portanto, tinha mais compaixão e mais amor por eles. E assim, a forma como ele pensava assim, e por isso, quando as pessoas o prejudicavam ou criticavam, ele não tinha qualquer ressentimento e nem sequer ficava aborrecido. E não só isso, mas a adversidade criada pelos outros tornava-se uma causa para sentir mais amor por essa pessoa e aumentava o bodhicitta. E a razão para isso era a crença no poder, a crença na causa e no efeito. E entre as encarnações de Karmapa havia caráteres muito diferentes. Algumas eram mais irascíveis e tinham temperamentos mais difíceis. Quando olhamos de fora, pode parecer que eles eram muito estritos ou rigorosos, mas na verdade era mais como uma mãe que tinham uma mãe muito carinhosa, mas que tinha um caráter um pouco aceso, mas ela preocupa-se mais do que qualquer outra pessoa sobre os seus filhos e por isso às vezes ficam um pouco zangadas e repreendem-nos. Isso é apenas uma aparência exterior. Mesmo esses karmapas que tinham um temperamento mais difícil, quando pensamos pensamos que há os bodhisattvas a que chamamos jovens, que pensamos que os bodhisattvas têm caráteres puros e limpos como crianças e que não são tão complicados como os adultos, mas as crianças não têm a complicação dos adultos. São muito puros e limpos e às vezes chamamos aos bodhisattvas jovens, como por exemplo a Manjushri. E alguns dos karmapas tinham de facto esses personagens
essas personalidades pacíficas. Mesmo aqueles que pareciam um pouco zangados eram, na verdade, muito pacíficos e interiormente eram como crianças. Eram como mães carinhosas e gentis, que por muitos erros que os filhos cometam, elas gostam ainda mais deles e sentem até as dores do amor e perguntam-se ainda mais como é que podem ajudar. Portanto, embora se os pais são carinhosos ou um pouco mais severos, os objetivos são os mesmos. Portanto, quer que sejamos, não há ninguém que não tenha de sofrimento e dificuldades. Podem ser dificuldades exteriores, podem ser dificuldades interiores, podem ser sofrimento físico. Vamos certamente experimentar uma destas dificuldades. Nenhum de nós não vai escapar a elas. Algumas pessoas aparentemente, parece que algumas pessoas não têm quaisquer dificuldades e tudo parece que corre bem para elas. Para algumas pessoas, algumas pessoas, não interessa o que façam, nada resulta. E se não acreditarmos no efeito kármico, a vida parece muito injusta. Algumas pessoas não fazem nada e têm bons resultados e outras trabalham sempre e não obtêm nada. O que acontece é que neste momento não nos lembramos das nossas vidas anteriores. E por isso não conseguimos ver as situações das vidas anteriores. Mas se acreditarmos que tudo aquilo que experimentamos nesta vida são os efeitos das vidas anteriores, é possível até que tenhamos, vai ser muito útil para nós e podemos até reconhecer que a vida afinal não é injusta. E se pensarmos em detalhe, de um certo ponto de vista, podemos pensar que talvez não acreditemos a 100% no karma, mas não ter qualquer crença no causa e no efeito, isso é difícil. Se não tivermos qualquer crença na causa e no efeito, se não tivéssemos nenhuma crença, por que é que faríamos o que fazemos agora? Por que é que, por exemplo, um lavrador planta um campo? Ele semeia o campo porque acredita que se trabalhar esse campo vai obter resultado. Se ele não tivesse nenhuma crença no resultado da sua sementeira, ele não faria nada. Portanto, nós acreditamos que existe alguma forma de causa e de efeito. Porque se não houvesse, se não acreditássemos minimamente no causa e no efeito, não faríamos absolutamente nada. Por isso, de alguma forma, na nossa mente já existe alguma forma, pelo menos uma pequena medida de crença na causa e no efeito. Quando falamos de causa e de efeito, não estamos a falar não estamos só a falar de ontem e de hoje, estamos a falar de vidas e vidas anteriores e portanto a nossa janela de tempo é muito larga e por isso nós não conseguimos ver, não nos lembramos delas. E é tanto tempo que ficamos um pouco preguiçosos e já foi há tanto tempo que não nos lembramos de acontecimentos de vidas passadas. E por essas razões, isso torna-se às vezes um pouco difícil. Temos alguma
crença na causa e no efeito, mas às vezes não o suficiente, como quando pensamos nas 4 nobres verdades e a apresentação do sofrimento, diz que no samsara só há apenas sofrimento e nem sequer um instante de prazer. O Buda ensina muitos tipos de sofrimento, grosseiro e subtil, não vamos falar isso em detalhe, mas em todo o caso, os sofrimentos que experimentamos na nossa vida ocorrem simplesmente porque estamos no samsara. E por isso eles vão, só porque nascemos no samsara, eles vão necessariamente acontecer, por muito que os tentemos evitar, não os podemos impedir. E esta é a razão pela qual praticamos o Dharma. Essa é a razão pela qual tentamos alcançar a libertação, não é? Se não houvesse sofrimento no samsara e só houvesse prazer, porque teríamos de praticar o Dharma, porque quereríamos libertar-nos, não havia qualquer razão. Sim, temos que reconhecer que a vida humana e o samsara é sofrimento, a sua natureza é sofrimento. E não apenas quando nós experimentamos sofrimentos. Portanto, quaisquer que sejam as nossas situações, boas ou más na vida, tudo depende da mente. Portanto, em resumo, quando dificuldades, sofrimentos e adversidades ocorrem nas nossas vidas, e o ponto mais importante, o ponto essencial, é que há uma grande, e a grande diferença é que depende da forma como nós as encaramos. Isso significa que se alguma coisa é uma dificuldade ou um sofrimento, depende daquilo que estamos a falar. Por exemplo, se tivermos uma mesa e uma chávena, se tivermos uma chávena na mesa e essa chávena estiver meia cheia de chá, está só meia, um otimista vai olhar e dizer: ainda me resta meia chávena. E um pessimista dirá: só me resta meia chávena. Mas é a mesma coisa. Quando os obstáculos e as adversidades acontecem, o pessimista pensa: por que é que nada funciona para mim? Toda a gente me culpa. Fui eu que fiquei com Covid. Nunca mais ninguém ficou, só eu é que fiquei. Há muita gente que pensa assim. O otimista dirá: esta vida é o resultado kármico das vidas anteriores. Isto esta adversidade é como um teste. É um treino, é uma oportunidade para mim, para purificar o meu karma do passado. Que grande oportunidade. E em particular, se pensarmos apenas nesta vida, algumas situações podem parecer enormes e extremamente importantes, mas se pensarmos em muitas vidas, algumas destas coisas nem sequer são minúsculas. E assim, quando pensamos numa vida humana, é apenas uma forma diferente das coisas aparecerem à nossa mente. Assim, tudo se resume à mente. Que uma situação seja boa ou má, principalmente depende da maneira como nós a vemos. E isso e por isso mesmo temos que ter controle da nossa mente. Temos que tomar atenção na forma como pensamos nas coisas. E o quinto ponto
Quando a adversidade ocorre, é uma oportunidade para acumular vastos méritos. E quando a adversidade ou a dificuldade ocorre, nos momentos mais difíceis da nossa vida, temos que compreender nessa altura, nesse momento, é como se estivéssemos num terreno baixo, num fundo do poço. Estamos no fundo de um vale e esta é a melhor oportunidade para acumular o mérito, porque o mérito é como a água. A água corre para baixo, não corre para cima. Portanto, a água vai correr para baixo. Quando experimentamos a adversidade nesses momentos difíceis, é a melhor oportunidade para reunir as acumulações. E a maneira como temos que pensar nisto de várias maneiras. A primeira coisa que temos que pensar é, quando a adversidade ocorre, temos que reconhecer que é a melhor oportunidade para reunir as acumulações e purificar as obscurações, e não devemos falhar esta oportunidade, e devemos que fazer os possíveis para que isso ocorra. E a segunda é que quando alguém nos prejudica, não temos de evitar ter pensamentos malevolentes em relação ao outro e manter uma motivação benevolente, porque isso multiplicará exponencialmente o nosso mérito. Por exemplo, se pudermos ter um grande benefício com pouco dinheiro, toda a gente vai querer, não é? Conseguir. Se quisermos que as pessoas não estou a dizer, se pensarmos nas pessoas com benevolência, isso vai por si multiplicar o nosso mérito. Não é questão de fazermos elogios para que as pessoas nos elogiem, é outra coisa. E quando temos adversidade, é uma oportunidade incrível para treinar a nossa mente. Muitas vezes se diz que a adversidade é um mestre espiritual, e que um mestre espiritual, ou um lama, significa é alguém que pode modificar a nossa mente, que pode nos ajudar a modificar a nossa mente. Se alguém que pode melhorar a nossa mente, por exemplo, se quisermos treinar a nossa mente, o melhor treino é por exemplo, o melhor treino para a guerra é a experiência anterior na batalha. É uma experiência totalmente diferente. Se estivermos sempre a pensar por bons momentos, qualquer pessoa pode ser um bom praticante. Recitar o mantra e ter sempre um sorriso, toda a gente sabe como fazer, não é? Mas quando nos deparamos com a verdadeira adversidade, é aí que, quando sabemos que se acreditamos no efeito kármico ou se temos fé nas três joias e nos mestres. Por isso é quando enfrentamos a adversidade que temos de fazer. Temos que fazer a nossa prática. Se não somos capazes de praticar quando estamos em frente à adversidade, a prática não serve de nada. Quando estivermos no nosso leito de morte, é nessa altura que isso
quando a respiração vai cessar, é aí que temos que nos lembrar que não há mais nada a fazer se não confiarmos às três joias. Não há mais ninguém que nos possa ajudar nesse momento, a não ser pedir a proteção das três joias e dos gurus. Não há mais ninguém que nos possa ajudar. E se nessa altura tivermos a fé e a crença, uma crença por mais maiores que sejam os terrores ou os sofrimentos, vamos ser capazes de os enfrentar. E precisamos fazer os preparativos agora. E se não fizermos isso agora, quando é que o vamos fazer? Portanto, se não soubermos como fazer agora, quando as coisas são fáceis, como é que vamos poder pensar nisso? E, sobretudo, como é que vamos poder fazer isso quando estivermos a morrer? Agora é o melhor momento para a prática e é quando a adversidade surge que é o melhor momento para praticar, para a prática. E é por isso, é muito importante. Claro que é ótimo se não tivermos que enfrentar a adversidade. Não estou a dizer que tenham que ir à procura da adversidade e dos problemas. Não, isso é absurdo. E a adversidade não precisam de ir à procura dela, ela vem ter com vocês. Vai acontecer naturalmente e o dia em que isso acontecer, temos que ter a certeza que não falhamos essa oportunidade. É claro que é melhor se não tivermos de experimentar a adversidade e o sofrimento. Mas quando acontece, também não temos que entrar em pânico e ficar deprimidos e perder toda a coragem. Em vez disso, temos que ter mais coragem. E temos que ser capazes de não perder esta oportunidade, e isto é fundamental. E como eu já disse, os seres, a diferença entre nós e os grandes seres é que não é a questão deles sofrerem, deles terem que enfrentar sofrimentos ou não. Grandes seres tiveram grandes adversidades. Tiveram que enfrentar grandes adversidades, porque eles tiveram grandes atividades e, portanto, as dificuldades que enfrentaram são proporcionais, mas eles tiveram a coragem de as enfrentar e nós, quando temos alguma dificuldade, somos às vezes incapazes de nos erguermos, enquanto que eles não tinham. Se temos que nos tornar grandes seres, temos que saber erguer-nos e continuar isto e estudar as histórias da libertação dos grandes seres. E há mais uma coisa. E esse é o final do ensinamento. E a seguir temos há uma transmissão a dar-vos. E esta transmissão é para em 2019, quando eu estava na Europa, os seres tiveram grandes visões e sinais. Isso nunca me aconteceu a mim, mas há uns anos atrás, quando estava na Europa, uma noite tive um sonho
em que eu me encontrei com Kyabje Trangur Rinpoche e no meu sonho eu, eu fazia uma oferenda de longa vida a Rinpoche, ia a recitar uma oração e a oração que eu estava a recitar, quando acordei, lembrava-me, era uma oração de longa vida e quando eu acordei, lembrava-me um pouco dessa oração e quando acordei, isso foi algo um pouco extraordinário que me ocorreu e portanto eu escrevia e transmitia a algumas pessoas. Não preciso de dizer muito sobre isso. Khenche Trangol Rinpoche é um grande lama que fez imenso pelos ensinamentos e sobretudo pelo Dharma. Há outros lamas como Bokar Rinpoche, Trangol Rinpoche, Bokar Rinpoche partiu, Trangol Rinpoche e muitos outros lamas partiram. Khenpo Tsultrim Rinpoche também não está em muita boa. Khenpo Trangol Rinpoche ainda consegue dar ensinamentos e isso é muito bom. É uma situação que todos podemos regozijar-nos. Rinpoche, claro, já tem uma certa idade. E ele é um tesouro incrível e enquanto ele estiver vivo pode fazer o bem de muitos seres e é muito importante que ele fique e por isso é importante nós rezarmos para que ele possa ficar o mais tempo possível e por isso eu rezo estas orações todos os dias e em geral por todos os seres e particularmente pelo Dalai Lama. A oração de longa vida dos grandes do Karma Kagyu. Porque se eles puderem ficar, será sempre bom para nós. Se eles não puderem ficar, vai ser muito doloroso para todos e por isso eu recito as suas orações de longa vida. Em particular, a oração de Trangol Rinpoche. E vou, por isso, dar a transmissão. Não posso mostrar-vos como é que eu poderia fazer. Vou dar-vos a transmissão agora. 사매이시 답에 뉴즈네 치매 세 풍벌 기wen제 야미에 순주 차글린제가 상화가 매베 길리제 직내 다외 개양 체조시 롱도 추기 요래 시절바 기준 주변류도 용서 마외 승기 개인 사실스 예단 개수도 채널다 하다 방송 주번 남기도 다가 다섬 계획 연습기 70명 박이면 주기로지 템버 용서기 계획 신경 거리냐면 결제 청구를 무지 고제 윤리기 뭐남디 你现空你就去那里capture不是电视票啊，他下边这点钱你在他动性格诚信都比你们对的讲的你都不运作上了，电视没吃完上了，我坚持来是白了，老板打面包，完了，大的下点多事情的，下点钱呢？接下来的按照谢谢你说也别个，当按照成功的确定，他上面了两个米赛的速度。A seguir, queria dizer algumas palavras às pessoas. Vamos distribuir isto aos centros de Trangol no mundo.